Bom, avançando nos nossos estudos de geometria analítica, hoje a gente vai estudar esse tópico aqui, tá? Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, tá? Está na página 531 do material didático. Então é coordenada, tá? É o endereço de um ponto que tá localizado bem no meio entre dois pontos, se você considerar o segmento de reta que liga eles, né? Aí o próprio livro traz uma figura aqui, né? Bom, então a ideia seria a seguinte, ó, você sabe as coordenadas desse ponto, vamos chamar ele de ponto A, tá? Esse é o x do A e o y do A. Você sabe as coordenadas desse, que são xb e yb. Você deseja saber qual é o ponto médio, qual é o ponto que divide o segmento AB, tá? Se você ligar o ponto A no ponto B, esse é o segmento verde. Qual que é o endereço desse ponto aqui? Você conhecendo, como obter, né, o endereço desse ponto, conhecendo as coordenadas desse e as coordenadas desse. Tá? Aí, se eu tivesse na lousa, eu faria exatamente a mesma lógica, que é a mesma figura, tá? Então você teria assim, né? Imagina você desenhando, você tem esse par, esse aqui. Aí você liga isso. Tá? O que você deseja saber? Esse ponto M, que a gente vai chamar aqui de XM e esse de YM. Aí nós vamos completar um triângulo retângulo. Tá? Ele já surge naturalmente, na verdade, né? Mais de um, né? Imagina esse triângulo retângulo maior. Tá? E é retângulo porque o ângulo aqui é o mesmo daqui. Aí onde está o M, né? Você tem esse daqui, que é semelhante ao grande, tá? E esse outro aqui, que também é semelhante ao grande e é semelhante a esse menor aqui. Aí é o seguinte, ó, como é coordenada do ponto médio, né? Se você fizer essas projeções aqui, ó, tá? Aqui está o x dos três pontos, tá? Do A, do M e do B. Esse tamanho aqui, né? Se isso daqui é o x do ponto médio, esse tamanho aqui, que é esse, né? Tem que ser igual a esse aqui. Quer dizer, essa medida é igual a essa. Tá? Então quer dizer que esses dois triângulos são congruentes, né? Eles têm a medida do cateto é a mesma, né? Pelo que a gente está estudando. Tá? Esse cateto e esse são congruentes, esse daqui e esse são congruentes. Né? Aí o próprio livro faz o raciocínio aqui, né? Então você tem o seguinte, né? Você sabe que isso é igual a esse. Tá? Então essa medida aqui é o xm menos xa, tá? Que está aqui, ó. Não, xm menos xa, que é igual a esse tamanho aqui, tá? Isso igual a esse. Essa medida aqui é xb menos xm, que está aqui. Então a gente igualou, tá? Fez assim, xm menos xa igual a xm menos xb, que está aqui. Como você quer saber o xm, tá? Aí isolando, né? Se você somar xm desse lado, vai ficar 2xm, né? E aí o menos xa você vai somar do outro lado, vai ficar somando, né? Então ficou assim, né? 2xm é xb mais xa. Aí isolando o xm ficou assim, né? O x do ponto médio é a média aritmética dos valores de x dos pontos que estão nas extremidades, né? Bom, e o mesmo vai acontecer com y, né? Não tem por que não acontecer outra coisa, né? Porque você vai fazer, ó, isso igual a esse, né? Esse aqui é YA menos YM e esse aqui YM menos YB. Se você igualar essas duas coisas, você vai chegar aqui na conclusão que o y do ponto médio também é a média aritmética dos y das pontas, tá? Então, as coordenadas dos pontos médios, do ponto médio de um segmento, eles consistem nas médias aritméticas das coordenadas dos pontos que estão nas extremidades. Tá? O x do ponto médio é a média aritmética do x e o y é a média aritmética dos y. Tá? E aí você chegou nisso aqui. Tá? Então, o que é isso aqui? São as coordenadas, né, o endereço de um ponto médio de um segmento. Tá? Que é isso que você vai usar para fazer os problemas. Tá? Bom, aí tem outros exemplos, né? Eu vou fazer esse exemplo aqui no GeoGebra, tá? Veja que ele tem assim, ó, esse par e esse daqui e essa figura. Nós vamos fazer ela no GeoGebra. Vamos pôr isso em outro vídeo. Tá?